Talvez você já tenha sentido que, apesar de todo esforço, vontade e pensamento positivo, algo dentro de você ainda impede seus desejos de se realizarem. Como se existisse uma barreira invisível entre a intenção e o acontecimento. Você observa o mundo, vê pessoas manifestando com fluidez, e uma pergunta silenciosa começa a ecoar: por que comigo não acontece? Nesse intervalo, entre a dúvida e o querer, mora um saber que poucos acessam. Não porque seja inalcançável, mas porque exige maturidade para sustentá-lo. Imagine uma fechadura energética, onde cada desejo é uma chave sutil, e a vibração correta precisa encaixar-se com precisão, sem pressa, sem forçar. Quando usada sem preparo, essa chave pode abrir portas que revelam partes suas ainda não prontas para a luz. O segredo quase proibido da manifestação é que ele não começa no querer, começa no ser. O que você quer é só o reflexo do que acredita que merece. E o que você vibra é sempre mais forte do que o que você afirma. Há uma diferença enorme entre desejar algo e já estar em sintonia com aquilo. Quando o desejo vem da ausência, ele ecoa como um pedido inseguro. E o universo, sensível às frequências, responde ao seu medo, não à sua intenção. Isso explica por que tanta gente visualiza, repete afirmações e não colhe resultado. Porque o corpo está em guerra com a mente. Você pensa abundância, mas sente escassez. Pensa amor, mas sente indignidade. A manifestação verdadeira só acontece quando mente, emoção e corpo caminham juntos. Feche os olhos por um instante e traga à consciência algo que você deseja muito. Observe seu corpo. Atenção no maxilar, aperto no peito, ansiedade na respiração. Esses sinais não são obstáculos, são mapas. Eles mostram onde a sua energia ainda está desalinhada com o que você quer viver. E não se trata de eliminar essas sensações, mas de acolhê-las. Acolher a parte sua que ainda tem medo, que ainda duvida, que ainda não se sente pronta. A verdadeira espiritualidade não nega a sombra. Ela caminha com ela de mãos dadas, ensinando-a a confiar. Quando você se permite sentir plenamente, mesmo o desconforto, algo dentro se abre. E é nesse abrir silencioso que o campo quântico começa a responder. Gregg Braden nos fala sobre o campo unificado, uma malha invisível que conecta todas as coisas, onde intenção, emoção e presença criam realidade. Mas não basta querer, é preciso entrar em coerência. A dopamina espiritual, como alguns chamam, é esse impulso de buscar sinais, de querer provas imediatas de que está funcionando. Mas o universo não responde à pressa. Ele responde à vibração estável. Neville Goddard dizia: sinta como se já fosse. Não finja, sinta. Crie dentro de si um estado tão verdadeiro de plenitude que o mundo ao redor não tenha escolha senão se adaptar. Isso exige treino, exige quietude, exige presença. Manifestar não é repetir uma frase 1000 vezes. É viver uma verdade que ainda não se tornou visível, mas já pulsa no seu campo. Esse saber foi ocultado por muito tempo, não porque era perigoso, mas porque sem preparo ele se tornava inútil. Em mãos despreparadas, o poder da criação se converte em confusão. E mais do que isso, fomos programados para desejar o que nos afasta de nós mesmos. Desde cedo, aprendemos a querer sucesso, amor, aceitação. Mas tudo isso sob os moldes do que o mundo dita, não do que nossa alma realmente anseia. Por isso, uma das práticas mais profundas é escrever seus desejos e perguntar: isso veio de mim ou foi plantado em mim? Quando você começa a reconhecer os desejos que não são seus, libera espaço interno para o que é verdadeiro. E aí, tudo muda. Porque o campo quântico só responde à verdade vibracional, não à expectativa do ego. Há uma técnica silenciosa, tão poderosa quanto esquecida, a do presente encenado. Você acorda, toma seu café,
Anda pela casa como se aquilo que deseja já estivesse aqui. Não para convencer ninguém, não para performar, mas porque internamente você decidiu ser a pessoa que já vive essa realidade. Essa prática alinha seus centros internos. A mente visualiza, o coração sente, o corpo vive. E essa coerência envia ao universo um sinal claro, não de pedido, mas de confirmação. Você deixa de pedir e começa a agradecer por algo que, mesmo invisível, já pulsa em você. E o universo, como um eco sensível, responde com sincronicidades. A manifestação, nesse ponto, já não é uma meta, é consequência natural do seu estado de ser. Mas há algo que poucos dizem. O tempo da manifestação não é o seu tempo mental. Desejos são sementes, e sementes não brotam porque você exige, mas porque você confia. Existe uma inteligência no invisível, um ritmo que não pode ser apressado. O bambu chinês passa anos desenvolvendo raízes antes de aparecer à superfície. Você pode achar que nada está acontecendo, mas por dentro, tudo está se organizando. A ansiedade cava a terra todos os dias e mata a semente. Mas a confiança rega em silêncio. O maior gesto de fé não é pedir mais, é esperar com serenidade. E esperar, aqui, não é passividade, é presença. É manter o campo fértil, mesmo quando os olhos ainda não veem. Talvez a pergunta mais importante não seja como manifestar, mas quem está manifestando em mim agora? Há desejos que vêm da comparação, da pressa, da necessidade de validação. E há desejos que brotam da alma, serenos, profundos, inevitáveis. Eles não gritam, eles não competem, eles apenas são. Quando você começa a distinguir entre esses dois, algo dentro se reorganiza. Você começa a desejar com mais gentileza, mais entrega, mais verdade. E o universo que nunca foi surdo começa a ressoar com mais clareza. Não porque agora ele entendeu, mas porque agora você se alinhou. A manifestação sempre foi, sobre vibração. E vibração não se força, se cultiva. Antes de dormir hoje, faça silêncio. Coloque uma mão no peito e outra no ventre. E pergunte: o que em mim já está pronto para receber? Talvez a resposta venha como imagem, sensação ou apenas um vazio confortável. Confie. O segredo quase proibido é que você não precisa correr atrás. Você precisa lembrar. Lembrar que já é, que já tem, que já vibra. E quando isso acontece, o mundo ao redor, como um espelho, apenas reflete. Porque no fim, tudo o que buscamos fora é só um reflexo do que esquecemos de reconhecer dentro. Há um campo invisível ao nosso redor. Uma malha viva que entrelaça intenção, emoção e realidade. Greg Braden chama de campo unificado, mas em outras tradições ele é reconhecido como espírito, a caixa, consciência divina. O nome pouco importa. O que importa é que esse campo escuta você além das palavras. Ele responde ao que você sente no silêncio, ao que você pensa quando está cansado, ao que você vibra sem perceber. Não é um juiz, nem um pai cósmico que premia ou pune. É um espelho, um reflexo exato daquilo que você sustenta por mais tempo dentro de si. E é por isso que muitas vezes você pode desejar prosperidade, mas continua vibrando escassez. Pode sonhar com um amor verdadeiro, mas ainda teme ser abandonado. Pode pedir por paz, mas vive em guerra interna. O campo não está bloqueado. Ele está apenas reproduzindo com precisão aquilo que mais vibra em você. É como uma estação de rádio. Se sua frequência está no medo, você só sintoniza experiências que combinam com esse medo. E não adianta forçar o sinal. É preciso mudar a frequência. E isso exige um mergulho mais profundo. Não para criar algo novo, mas para lembrar quem você é. A dopamina espiritual é um fenômeno sutil que nos torna dependentes de sinais, de respostas imediatas, de milagres que validem nosso esforço. Mas essa urgência desorganiza o campo.
A pressa é um ruído vibracional. O universo não corre, ele flui. E nesse fluxo, quanto mais você tenta provar que está pronto, menos pronto está. Porque a prontidão verdadeira é silenciosa. É quando você já não precisa convencer nada, nem ninguém. É quando a sua vibração se tornou congruente. Você não finge, você não força. Você apenas vive como se fosse. E nesse momento, tudo começa a mudar. Neville Goddard dizia: sinta como se já fosse. Não pense, não visualize, sinta. É um teatro interior, mas não um fingimento. É um estado vibracional tão íntimo, tão silenciosamente presente, que o corpo começa a se comportar de outra forma. Você anda diferente, respira diferente, fala diferente. Porque algo dentro já se transformou. E o mundo, como um espelho quântico, apenas responde à sua nova frequência. Essa não é uma técnica, é uma postura, um modo de estar no mundo. Não se alcança de um dia para o outro, mas se cultiva, passo a passo, na intimidade com o agora. Há um paradoxo belo e necessário nesse caminho. O desejo só se manifesta quando você deixa de precisar dele para se sentir completo. Enquanto o desejo for muleta emocional, o universo entende. Ainda não está pronto. Porque o querer excessivo é muitas vezes ausência disfarçada. Só quando você diz internamente: se vier, bem, se não vier, também estou em paz. É que o campo se reorganiza para entregar. Não por castigo, mas porque você, enfim, criou espaço interno. Espaço para receber, para sustentar, para acolher. O desejo maduro não pede, ele reconhece. E essa maturidade espiritual só nasce com o tempo, com escuta, com paciência. Não se compra em curso, nem se ativa por decreto. Ela floresce quando você começa a habitar seu corpo com presença. Quando sua mente desacelera o julgamento. Quando seu coração se abre para sentir tudo, até o que dói. Manifestar não é controlar a realidade. É co-criar com ela. E isso pede humildade, pede entrega, pede silêncio. Porque às vezes o maior milagre não é o que chega, é o que vai embora. A ansiedade, a pressa, a comparação, o medo. E o que fica é você, inteiro. Desejos não são metas frias, eles são mensageiros da alma. Quando você deseja algo de forma verdadeira, um aspecto seu está tentando voltar ao centro, ao lar vibracional, onde tudo já é inteiro. Mas se você corre atrás dos desejos, como quem tenta tapar um vazio, eles se tornam escudos, e não portais. O desejo maduro não nasce da urgência, mas da lucidez. Ele não é um grito. É um chamado calmo, que não exige, apenas se revela. E por isso, antes de querer manifestar, vale perguntar: estou pronto para sustentar o que desejo? Porque a manifestação, quando chega, não vem apenas com bênçãos, vem com compromissos. O dinheiro que você pede trará decisões que você talvez nunca precisou tomar. O amor que você tanto espera trará à tona feridas que você esqueceu de cuidar. A liberdade que você sonha exigirá mais presença e disciplina do que você imagina. Por isso, o universo às vezes espera, não para te punir, mas para te proteger. E nesse tempo de espera, ele está apenas dizendo: fortaleça seu campo. Não para conquistar, mas para sustentar. Essa é a sabedoria que poucos ensinam. Manifestar é fácil. Sustentar, integrar, viver em congruência com o que se manifestou. Isso é arte espiritual. O universo te dá o que você aguenta carregar com consciência. Quando você tenta apressar o processo, pode até conseguir resultados, mas eles vêm sem raiz. E o que não tem raiz, não permanece. Por isso, não se trata apenas de atrair, mas de tornar-se compatível. O que é seu já existe, mas só se aproxima quando você vibra com o coração de quem já sabe acolher. A metáfora da semente é perfeita. Você planta, cuida, rega, espera. Não grita com a terra, não força o broto, não exige datas. Confia no invisível. Confia na inteligência da vida que sabe quando florescer,
E enquanto espera, vive, porque a manifestação mais poderosa não é a do desejo que chega, mas da presença que permanece. Quando você não está mais dividido entre quando acontecer e se acontecer, algo mágico acontece. Você deixa de buscar fora e começa a reconhecer que o que buscava já estava em você. Então, antes de dormir esta noite, respire fundo. Coloque uma mão no peito e outra no ventre. Feche os olhos e pergunte em silêncio: o que em mim já está pronto para florescer? Deixe que essa pergunta ecoe sem pressa. Sinta o corpo responder. Talvez com um calor, uma lembrança, uma lágrima. Talvez com o mais puro silêncio. Esse é o seu campo te respondendo. Não com palavras, mas com vibração. E esse é o lugar mais fértil para se criar uma nova realidade. Porque no fim, o segredo quase proibido nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve aqui, sussurrando no seu silêncio, esperando você escutar. Você não precisa correr atrás da abundância. Você precisa parar de correr de si mesmo. A manifestação verdadeira começa quando você volta. Volta para o corpo. Volta para o agora. Volta para sua frequência natural. E ali, tudo acontece. Porque o universo não entrega o que você quer. Ele reflete o que você é.